Por que o Boruto não nasceu com o Byakugan? Essa é uma pergunta bem interessante, afinal, sendo filho da Hinata, que vem do clã Hyuga, era natural esperar que ele herdasse o Byakugan, assim como aconteceu com a sua irmã Himawari. Mas não foi o que aconteceu, e o mais curioso é que existe uma resposta oficial do próprio autor para essa questão. Então já deixa o like aí e se inscreva no canal, porque o vídeo tá bem legal e eu tenho certeza que você vai curtir. Mas continuando, o Boruto só consegue acessar o Byakugan quando está sob a influência do Momoshiki, que possui esse doujutsu, assim como o restante do clã Otsutsuki. Por isso, toda vez que ele entra no seu modo Borushiki, o Byakugan aparece. Ou então, quando ele utiliza o modo verdadeira essência do Karma. Nesse estado, o Boruto consegue acessar a experiência milenar Otsutsuki contida em seu Karma, aproveitando o poder do Momoshiki sem perder o controle. No entanto, ao contrário de sua irmã Himawari, ele não consegue usar o Byakugan de forma natural, sem depender do Karma ou da influência do Momoshiki. Ao invés disso, o Boruto recebeu o Jogan, um doujutsu exclusivo e único, que vimos em ação pela primeira vez no anime, durante o arco da academia. Esse doujutsu possui algumas habilidades semelhantes ao Byakugan, como a capacidade de enxergar a rede e o fluxo de chakra. E existe todo um mistério em torno do Jogan que até agora ainda não recebeu um destaque no mangá. Tudo o que sabemos é que o Toneri incitou o Boruto a despertá-lo, afirmando que esse olho seria a salvação da humanidade no futuro. Além disso, o Urashiki demonstrou conhecer esse doujutsu e comentou que ele era um olho complicado de se lidar, o que indica que em algum momento ele já tinha visto outro usuário do Jogan, mas enfim, o foco desse vídeo não é o Jogan, e sim o Byakugan. Eu já fiz vários vídeos sobre o Jogan, você pode conferir aqui no canal, e esse é um assunto bem complexo, tanto em termos de teorias quanto de suas possibilidades e elementos, desde a ligação com o clã Otsutsuki até o Shibai. Eu pretendo fazer um vídeo mais completo sobre o Jogan em breve, então se você apoia essa ideia, deixa aí nos comentários. O ponto é, teoricamente, o Boruto deveria nascer com o Byakugan, já que é filho de uma Hyuga, e isso não ter acontecido é um erro grave, certo? Na verdade, não. Tecnicamente, não. Existe uma base canônica que sustenta isso. No primeiro databook de Naruto, há uma seção inteira sobre Kekkei Genkais, as heranças sanguíneas, e lá é explicado que a transmissão desses poderes depende de sorte. Ou seja, mesmo que os pais possuam uma Kekkei Genkai, não há garantia de que os seus filhos irão herdá-la. Além disso, não é possível prever quando ou quanto poder vai despertar em cada um. Não existem regras fixas para Kekkei Genkais, tudo depende da sorte. Inclusive, o databook destaca que o Sharingan é raro até mesmo dentro do clã Uchiha, reforçando que heranças poderosas não são automáticas. E de fato, esse trecho do databook se confirma, como ele explica, nem sempre os filhos herdam os poderes dos pais, e isso aconteceu com o Boruto. Além disso, o databook também diz que não se sabe quanto poder cada um vai herdar. E um exemplo é o Mukaiko Hinata, um ninja que aparece na novel do Itachi. Ele herdou o Byakugan apenas em seu olho esquerdo, e isso tem uma explicação. A família Kohinata, de onde o Mukai vem, se ramificou do clã Hyuga há várias gerações, o que diluiu a herança genética dos Hyuga. Isso justifica porque ele herdou apenas uma parte do poder do Byakugan, despertando esse doujutsu no seu olho esquerdo. Então, de fato, canonicamente, existe uma explicação pro Boruto não ter o Byakugan de forma natural como a Himawari. Mas existe uma resposta oficial do próprio Kishimoto para essa questão, como eu falei no início desse vídeo. Durante uma entrevista num evento da versão teatral do filme The Last, o Kishimoto revelou que o motivo do Boruto não possuir o Byakugan é simplesmente porque ele esqueceu de colocá-lo na versão final do roteiro. Sim, você ouviu certo, ele esqueceu. O próprio Kishimoto também comentou que seria complicado criar um terceiro filho para o casal Naruto e Hinata, e por isso preferiu deixar as coisas como estavam. E isso até me fez pensar, já pensou um terceiro filho do Naruto e da Hinata? Deixariam as coisas bem interessantes. Eu acho que eu gostaria de ver essa dinâmica, se bem que atualmente isso não seria possível, né? Visto que tanto Naruto quanto Hinata estão selados. Mais pra frente foi lançado um capítulo especial incluído no Zai no Sho, o guia do filme de Boruto, intitulado de O Dia em que o Naruto se tornou o Hokage, onde o Naruto é oficialmente apresentado como o sétimo Hokage. Nessa história, a Himawari usa o Byakugan pela primeira vez, colocando o Naruto e a Kurama para dormir e assustando o Boruto. Então o Kishimoto reconsiderou a questão do Byakugan, mas decidiu introduzi-lo apenas na Himawari. Provavelmente preferiram deixar o Boruto apenas com o Jogan. Inclusive eu vou deixar a fonte dessa entrevista aí na descrição. De qualquer forma, na minha opinião, o Kishimoto não deu o Byakugan ao Boruto porque não viu necessidade
profundidade. Do ponto de vista do autor, faz mais sentido introduzir algo novo em vez de repetir o que já foi explorado antes. Por exemplo, a Sarada já possui o Sharingan, que é incrível, mas é algo que já conhecemos de Naruto. Se o Boruto tivesse o Byakugan de forma natural, teríamos os dois doujutsus clássicos Sharingan e Byakugan em dois personagens do núcleo principal, o que poderia deixar a história um pouco previsível nesse sentido. Com a introdução de algo novo, você tem outras possibilidades, e de qualquer forma, o Boruto já consegue usar o Byakugan graças ao Karma e ao Momoshiki, então é algo que não faz tanta diferença assim no fim. Curiosamente, em uma arte oficial feita pelo próprio Kishimoto pro volume 1 do mangá de Boruto no Japão, vemos o time 7, Boruto, Sarada e Mitsuki com seus futuros poderes. O Mitsuki com seu Seninka, a Sarada com seu Mangekyo Sharingan e o Boruto com uma espécie de manto de chakra e um par de olhos que lembram muito o visual do Byakugan. Os poderes de Sarada e Mitsuki já foram confirmados, inclusive o padrão que é retratado nessa arte do Mangekyo da Sarada é o mesmo padrão que foi oficializado mais pra frente. Mas ainda não sabemos o que vai acontecer com o Boruto. Sinceramente, eu acho mais provável que essa ideia do manto de chakra tenha sido passada para Himawari, já que ele lembra muito o modo Kurama e ela já possui a Kurama. Apesar da Himawari não ser uma Jinchuriki tradicional, ela é uma existência próxima de uma Biju. Mesmo assim, ainda não sabemos se a Himawari terá novas transformações no futuro envolvendo o manto de chakra, mas ela também possui o Byakugan, que pode ser potencializado com o chakra da Kyuubi, assim como qualquer outro doujutsu, então esse visual da arte faria mais sentido pro contexto atual da Himawari. Logo, é possível que dessa arte apenas o visual do Boruto não se concretize, a não ser que ele receba de fato um modo de chakra e passe a usar o Byakugan em ambos os olhos graças ao Momoshiki, ou até mesmo que se trate no fim do próprio Jogan, já que de fato no mangá o Jogan possui semelhanças com o Byakugan e a novel confirma exatamente isso. E agora, para fechar, dois detalhes curiosos. O primeiro é que, se você parar para pensar, o Boruto possivelmente tem acesso a 3 doujutsus diferentes. Ele tem o Jogan, ele tem o Byakugan, que ele consegue usar graças ao Karma e ao Momoshiki, e também tudo leva a crer que ele possa usar futuramente o Rinnegan, que é um dos poderes do Momoshiki. E por já ter 100% dos dados do Momoshiki, o Boruto já seria capaz de utilizar esse doujutsu, da mesma forma que o Kawaki utiliza o olho negro do Ishiki. Porém, o curioso é que o Kawaki não utiliza o Byakugan que o Ishiki também possuía, da mesma forma que até o momento o Boruto não usou o Rinnegan do Momoshiki. A segunda curiosidade é que, apesar do Boruto ser um meio Hyuga e não necessariamente existia a certeza de que ele nasceria com o Byakugan, como eu expliquei ao longo do vídeo, o Kishimoto no terceiro databook já deu uma resposta bem interessante com relação ao que aconteceria se um Hyuga tivesse um filho com um Uchiha, onde ele simplesmente diz que se um Hyuga e um Uchiha tivessem um filho, ele nasceria com um Sharingan no olho e um Byakugan no outro. Então tá bom. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like, isso ajuda bastante o canal, e também se inscreva para você não perder os próximos vídeos. É isso, a gente se vê numa próxima. Falou!